Vamos dar continuidade aqui então ao nosso terceiro bloco, tá? Então aqui a gente já viu essa parte de ativação nos linfonodos, tá? Onde essas células estão aqui principalmente na região parafolicular, os linfócitos T na região parafolicular, enquanto os linfócitos B eles permanecem na região folicular. Esses linfócitos são ativados nos linfonodos e entram aqui pelos vasos eferentes, tá? Na circulação linfática até alcançarem os vasos sanguíneos. Então, esses linfócitos eles estão aqui virgem e eles expressam um tipo de receptor na sua membrana específico. Tá? A partir do momento que eles são ativados, eles vão fazer uma alteração dessa característica desses receptores em cima do agente ou da molécula que ativou eles nesses órgãos linfóides aí secundários. Então a gente tem aqui a parte de reconhecimento do antígeno, a gente tem uma célula que é apresentadora de antígeno, que vai ativar a célula T virgem através do complexo de histocompatibilidade. Tá? E aqui a gente tem as moléculas auxiliadoras, como a CD28, aqui a gente pode falar também da CD40, CD34, tá? São inúmeras moléculas, tá, que participam desse processo de adaptação. Tá? Aqui a gente tem então, quando esses correceptores eles não são ativados, tá? A gente gera uma resposta, ou quer dizer, a gente não gera uma resposta, a gente não ativa essa célula. Tá? Agora, quando a gente tem a liberação, ativação de coestimuladores, como a proteína B7 aqui, tá? Citocinas, por exemplo, interleucina 6, 9, 1, 12, TNF-alfa, TNF-beta, interferon, tá? São as moléculas aí que vão auxiliar na ativação desses linfócitos. E esses linfócitos, a partir do momento que eles são ativados, eles vão gerar clones, tá? Alguns desses clones terão uma função de memória, enquanto os outros terão uma função efetiva. Beleza? E aí, esses receptores dos linfócitos, são chamados de TCR, eles possuem dupla especificidade, tá? Eles conhecem resíduos polimórficos de suas próprias moléculas, tá? Promovendo então restrição às moléculas de MHC, ou seja, eles têm que reconhecer o que é nosso, para eles não serem autorreativos, tá? E eles vão reconhecer peptídeos aí que são estranhos, que não pertencem ao nosso corpo. E aí, em relação à estrutura, a gente vai ver isso aqui de forma mais específica em relação às imunoglobulinas. Nós temos aqui duas cadeias, tá? Uma cadeia chamada de alfa e uma cadeia chamada de beta. E dentro dessas cadeias, nós temos os chamados de domínios IG, que são esses domínios aqui que vocês estão vendo. Esses domínios, o domínio V da cadeia beta e o domínio V da cadeia alfa, são os locais, pessoal, são os locais de reconhecimento, tá, dos antígenos. Enquanto essa porção C aqui, ela é mais estrutural. E a gente vai ter uma outra porção com resíduos hidrofóbicos que vão fazer com que esse receptor esteja agregado à membrana plasmática. Tudo bem? Então lembrem disso, porque é uma estrutura semelhante que a gente vai ver nos anticorpos. A gente tem um lado N-terminal, voltado para o meio extracelular, e um lado carbox-terminal, normalmente agregado ao lado citoplasmático, tá? Aqui a gente tem proteínas que podem estar aqui ancorando essa estrutura, tá? E essa região aqui é de alfa-hélices com estruturas hidrofóbicas que vão prender esse receptor na membrana biológica. E aqui a gente tem, pessoal, como que é feita essa interação entre o complexo MHC, tá? Ou seja, aqui, pessoal, a gente tem o receptor
no qual as células apresentadoras de antígeno irão mostrar aqui, ó, o antígeno aos receptores dos linfócitos T. Beleza? Então, galerinha, vamos lá dando continuidade, tá? Aqui a gente tem o complexo TCR, ou seja, eu tenho o receptor principal aqui, a gente tem essas moléculas que são auxiliares, como CD4, CD8, CD34, CD40, ou seja, existem milhares dessas famílias, são que possuem até uma certa homologia com esses receptores, que eles vão participar da coativação do sistema imunológico, tá? Então aqui dando continuidade, mostrando essas famílias aqui, ó, de moléculas acessórias que estão ligadas à transdução de sinais, como o CD3, o CD28, por exemplo. CD4 e CD8, eles dão uma transdução também de sinal e também auxiliam na adesão das células, tá? E as integrinas. Quando a gente vai vendo sobre o HIV, a gente vai ver que existe uma glicoproteína nas nossas células que funciona como uma porta de entrada para esse vírus. Então, normalmente, pessoal, um vírus ele vai se ligar a um receptor, tá, de uma célula e vai utilizar esse receptor para penetrar dentro da célula. Por exemplo, a gente está vendo agora a pandemia do Covid, do coronavírus, e descobriu que o coronavírus se liga a um receptor, tá? A uma enzima, que é a enzima conversora do angiotensinogênio. Eu não sei como os chineses descobriram isso da noite para o dia, mas eles descobriram. Talvez eles já conheciam isso há anos, né? E agora eles lançaram na literatura científica. Então, o coronavírus ele se liga a um receptorzinho de membrana e é aquela mesma enzima que converte o angiotensinogênio em angiotensina lá nos pulmões, tá? Nossa, para a gente poder familiarizar o tema aqui. Então, os receptores, tá, estão expressos nas membranas, eles podem participar tanto na adesão, célula a célula, tá, como na transdução de sinais. Beleza, galerinha? Então, a gente tem aqui algumas moléculas acessórias, como CD3, CD4. CD8 é expressa onde? Nos linfócitos CD8+. Eles têm um papel o quê? Citotóxico. A gente viu isso, que eles têm um papel citotóxico. CD28, a gente tem aqui transdução de sinais e um coestimulador. Tá? Eles são expressados aonde? Em células apresentadoras de antígeno. Tá? A gente tem a proteína chamada de PD1. Olha só, essa proteína, hoje ela tem um papel importantíssimo na imunoterapia para o câncer, tá? Porque o japonês, agora esqueci o nome dele, ele descobriu uma forma de modular a ativação das células através desse receptor aqui. E ele promove o quê? A transdução de sinais, uma regulação negativa, tá? Então, a gente tem aqui a apresentação de antígenos, tá? Em células tissulares e também em células tumorais. Então, esse mecanismo aqui de PDL1 e PDL2, ele promove que o nosso corpo reconheça as células tumorais, tá? Isso foi um avanço muito grande aí para o tratamento de tumores, de neoplasias. A gente vai ver isso na aula específica sobre esse tema, tá? Aqui a gente tem alguns receptores que vão promover a transdução de sinais ativando as células, tá? E a gente tem estimuladores que eles inibem os linfócitos, tá? Então existem mediadores que eles podem ativar, mediadores que eles vão inibir certas atividades dessas células. Isso é um mecanismo de controle. Tudo bem? Esses coestimuladores, então, eles normalmente liberam o quê? Segundos mensageiros químicos que vão ter esse papel aí de controle dos componentes citossólicos dentro dessas células.